Olá! O momento singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos, respeitando e incluindo a todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico. O coronavírus impactou nossas vidas em todas as direções. As escolas estão fechadas. Pois bem, o tema da nossa conversa de hoje é o seguinte: desafios da pandemia, mudanças na dinâmica do viver. E para conversar conosco, nós chamamos a nossa colega do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul, a professora Eliana Maria do Sacramento Soares. Eliana, muito obrigada por ter aceito esse convite, de estar aqui hoje conversando sobre isso. E vamos lá, tu estás apontando para mudanças na dinâmica do viver. O que tu tens pensado sobre isso, Eliana? Oi, Cláudia, bom estar contigo. Olá, vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Então, Cláudia, como eu estava te dizendo, né, são momentos desafiadores e também, de minha perspectiva, eu tenho pensado muito da maneira como a gente está olhando para essa situação. Muitas vezes a gente olha para essa situação olhando de fora e percebendo o que está acontecendo sem olhar para dentro. O que eu quero dizer com esse olhar para dentro? Seria olhar para os que estamos sentindo, olhar de uma perspectiva sistêmica, né? Que a gente, às vezes, nas nossas aulas, fala de visão sistêmica, de complexidade. Eu penso que estamos vivendo um momento historicamente muito significativo para toda a humanidade. E eu acho que esse momento onde a gente se vê com tantas dúvidas, incertezas, percebemos que os nossos desejos de controle, eles estão se esvanecendo, né? Como se nós precisássemos nos reinventar no dia a dia, como estar em casa de uma outra maneira, como estarmos na escola, enfim. Acho que é quase um momento de pause mundial para a gente revisitar como estávamos vivendo. Por isso que eu trago essa temática, né? Mudanças na forma de viver. E para, vamos dizer assim, começar esse processo de olhar para esse momento, olhar para essa forma que estávamos vivendo e que estamos vivendo nesse momento de pandemia, é que eu trago para reflexão esse olhar sistêmico, no sentido de que a gente precisa olhar para o que está acontecendo a partir do todo, a partir das relações do que acontece com o que criamos historicamente, socialmente, com as nossas ações. E aí, quando eu digo isso, eu digo da ação, vamos dizer assim, pessoal, né, e da ação comunitária, porque somos juntos. E às vezes essa frase, somos juntos, na nossa humanidade, pode parecer meio clichê, mas eu acho que agora o convite que temos é olhar para isso de uma maneira mais ampla. E como Maturana nos diz em seus vários livros, olhar para o que criamos, que foi criado a partir da maneira como vivemos. E o convite que esses estudiosos, a partir da visão sistêmica, nos trazem é exatamente começar a olhar a partir de nós, de um observar a si, de trazer o ser que somos cada um de nós para olhar o nosso processo de viver. E aí começar a perceber, né, a nossa responsabilidade nas ações que criamos no dia a dia. Porque quando a gente está no dia a dia, em casa, ou na escola, ou na sala de aula, é o começo do processo da vida. E muitas vezes, quando a gente fala de vida, a gente olha para fora de nós. O convite agora, que é um dos princípios da complexidade, para não perder o ranço de professora de falar de teoria, né? Trazer o sujeito para o processo de conhecer. Então, trazer o sujeito para o processo de viver. E aí olhar para essa vida daquilo que eu sou, daquilo que eu crio com as minhas ações, e as minhas ações não é só a ação em si, mas são as minhas intenções, às vezes a minha atuação de um olhar mais raivoso, ou mais de julgamento, ou mais de crítica. E, claro, não estou dizendo que a crítica e o julgamento não faz parte, mas desde que lugar eu faço isso?
olhando para o lugar do outro, olhando para o meu lugar. E essas falas, né, Cláudia, é aquilo que a gente vê nos textos do Maturana, olhar para o outro com legitimidade, olhar para o outro com acolhimento, se eu preciso fazer uma intervenção, com que, vamos dizer assim, com que cuidado e com que acolhimento eu faço essa intervenção para que algo positivo e de equilíbrio surja. Então, um pouco do que eu quero trazer para essa reflexão é do olhar para si um pouco, primeiro com autocuidado, porque nós, professores, estamos sendo chamados nesse momento a reinventar nossas formas de estar como professores e como orientadores, no nosso caso, né? Então, cuidar de nós, cuidar desse nosso trabalho, dessa nossa correria, para fazermos isso com leveza. Então, também os professores que estão sendo desafiados, né? E aí olhar também para o aluno com legitimidade, eles também carecem desse olhar de acolhimento, provavelmente vamos precisar redimensionar nossas práticas, isso não significa tirar aquele aspecto de cuidado e de trazer para o conhecimento, para o nosso dia a dia o conhecimento, não é isso, mas é de ter mais flexibilidade, né? Com horários, sabendo que não são as ações em si, um monte de tarefa que estamos dando, mas o formato da tarefa, como significamos a tarefa, como acolhemos as dificuldades que estamos, cada um de nós, sentindo. Então, esse olhar que eu trago para a discussão, que não é um olhar, vamos dizer assim, simplista, e nem simplesmente como esses vários livros de autoajuda, não é por esse caminho, sem desprezar esse caminho, mas é de olhar de uma perspectiva sistêmica. Estamos vivendo algo que criamos como humanidade. Como humanidade, podemos criar novos caminhos. E a minha proposta é trazer para a reflexão esse olhar da visão sistêmica e da complexidade, para começar a olhar para o nosso dia a dia, para o nosso fazer, para o nosso ser e estar, e a partir do nosso ser e estar com autorresponsabilidade, com autocuidado, com uma relação de equilíbrio e de respeito mútuo, podemos juntos criar novos caminhos. Eliana, nesse sentido. Eliana, essa tua fala assim, me faz pensar muitas coisas, gostaria de poder pegar todas elas, mas a gente não vai ter tempo para isso, então vou pegar um elemento que eu fiquei aqui, né, pensando de tantas que tu falou. Tu falou dessas mudanças, tu aponta para essas mudanças da dinâmica do viver. E aí eu fiquei pensando que esse convite que tu faz para a gente olhar de forma sistêmica para isso, aponta, entre outras coisas, para a gente olhar que essas mudanças são profundas, que essas mudanças são radicais, elas são em várias dimensões do viver, não em apenas uma, não é circunstancial, não é só agora deixar de fazer uma aula presencial para fazer uma aula remota, mas é todo um repensar, o ensinar, o aprender, o estar com os outros, o estar consigo mesmo, o estar no espaço público, o estar no espaço privado. E aí tu chama o ser para isso, né? Fiquei aqui pensando se às vezes nossa angústia não está em achar que a gente vai retornar para um estado de normalidade, em que as coisas vão ser como elas eram antes, e pressa para que elas retornem a esse estado como elas eram antes, e daqui a pouco a gente tem que se dar conta das mudanças sistêmicas. E talvez parar e perceber essas mudanças. O que tu acha, assim? Eu penso que esse é um ponto importantíssimo, porque talvez a palavra consciência, e aí talvez o observar-se e observar o entorno. O que estamos vivendo? O que está sendo, vamos dizer assim, chamado, o que o contexto nos chama, que é olhar para nós e olhar para esse cenário. E aí, do ponto de vista da escola, né, eu sei que muitos estão dizendo, quando voltar, a expectativa é voltar como era. É claro que todos sabem que não vai voltar como era. Então, a questão é o que vamos construir para voltar, né? Se a gente olhar, fazendo a metáfora de um sistema mesmo, né? Dizer, um sistema que vinha funcionando de uma maneira, de repente veio algo muito forte, que perturba esse sistema precisa se reorganizar. Se reorganizar no sentido de revisitar suas dinâmicas. Então, veja, eu tenho que olhar essas dinâmicas e tenho que trazer para essas dinâmicas
uma outra forma de organização. E veja, quando eu digo uma outra forma, a gente sabe que não são com as mesmas abordagens e com os mesmos elementos que provavelmente eu vá reconstruir as dinâmicas. Então, muitas vezes, eu preciso buscar outras alternativas. E o convite que a gente faz a partir dessa visão é buscar essa alternativa junto com o outro, mas, vamos dizer assim, de uma maneira consciente, a palavra consciência aqui com atenção, dando conta, o que estava acontecendo, o que criamos, o que podemos fazer juntos. E aí a questão de, eu não vou salvar o mundo, né? Ou seja, eu não sou o professor que vou salvar agora esse momento, mas como que olhando para o contexto, olhando para o meu aluno, olhando para o outro, vamos dizer agora numa escala maior, eu posso, junto com o outro, co-criar as novas soluções. A ideia é bem essa. Então, cocriação, auto-organização, a partir de novos elementos para que uma nova dinâmica surja. E aí, é claro, tudo que a gente está criando, vamos dizer assim, muitas vezes até numa improvisação, eu acho que a grande palavra aqui é consciência, né? Como estou fazendo, o que está sendo bom, então veja que é quase um processo de pesquisa mesmo. Isso está dando resultado, eu continuo, quais são os elementos que são bons, o que eu posso redimensionar. Agora, a palavra também para mim chave, em parceria com o outro. Mas para eu estar com o outro, é importante que primeiro eu esteja comigo, me dando conta de mim, da minha parte no processo. E também para estar com o outro, eu preciso ouvir o outro. Então, aquele momento de silêncio um pouco interior, para ouvir o outro e juntos co-criarmos os próximos passos. Então, são palavras para mim muito, muito importantes, né? Olhar para mim, autocuidado comigo. Olhar para o outro, autocuidado com o outro. Juntos co-criarmos algo para que a gente possa viver de uma outra maneira. E aí, na relação da escola, é professor e aluno juntos. Claro que o professor tem mais intencionalidade, talvez tem mais conhecimento, tempo, enfim, mas ele está com o aluno convidando-o para estar junto com ele e nesse estar junto transformando. Isso é um novo olhar para o fazer pedagógico. É um novo olhar para estar na vida, estar com o outro em legitimidade. E muitas vezes não significa concordar, significa respeitar, para juntos co-criarmos algo de valor para todos, para o bem do contexto, né? Porque nós temos que olhar para o bem do todo. Eu achei muito interessante, Eliana, porque tu trazes uma perspectiva também da gente enxergar nesse momento tão difícil, tão desafiador, oportunidades para reconhecermos mudanças que podem ser preciosas para nós, para a nossa vida, para o nosso fazer, para as escolas, para os alunos, para as nossas relações familiares também. Exatamente. Então, essas palavras que tu enfatizou agora ao final, né, eu te agradeço por elas. Né, agradeço muito. E eu vou ter que encaminhar para o encerramento. Eu espero que tu possas estar conosco num outro diálogo, porque eu acho que tu tem muito mais coisas para trazer para a nossa reflexão. E eu gostaria muito que tu aceitasse esse desafio de estar num outro momento conosco, né? E eu vou agradecer a todos que nos escutaram, pela atenção. Nós queremos ouvir vocês, professores, gestores, coordenadores pedagógicos, nos enviem comentários, questionamentos. Esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva, para adotar uma palavra que a professora Eliana acabou de usar, de co-construção, então, né? Isso. De criação, né, Eliana, de novas oportunidades. Muito obrigada, Eliana, com muito carinho, e muito obrigada a todos. Obrigada.